A paz do Senhor, igreja. Amém. Para mim, é um privilégio estar aqui, conforme disse o pastor Isaac, no primeiro culto de missões da Igreja Central. É privilégio, né? Poder estar aqui para falar de missões, falar daquilo que Deus quer fazer nesses últimos dias, os dias que antecedem a sua volta. Amém? Quem crê aqui que Jesus vai voltar? Amém. Aleluia. E esses dias de muita movimentação, porque o céu está se movendo e nós precisamos estar atentos às movimentações de Deus. E para mim é uma alegria poder estar aqui para ser o representante, aquele que vai ministrar a palavra. Um dia, anjos lá no céu, eles gostariam de estar pregando essa palavra. Eu creio que eles têm até inveja de nós. Eles almejam um dia pregar a palavra do Senhor, mas nosso Deus, Ele é tão bom, que Ele escolheu a nós, mortais, pecadores, amém, para que ministrasse a palavra dEle. E isso é privilégio, amém, privilégio, poder portar essa palavra, poder falar das coisas desse Deus tão maravilhoso. E eu quero dizer uma coisa para você. Você tem um motivo para estar aqui. Eu tenho um motivo para estar aqui. Aliás, um único motivo. O único motivo de estar aqui é adorar aquele que é digno. É adorar o Deus Todo-Poderoso, que outro igual não há. Foi cantado aqui que outro igual não há. E isso é uma certeza no nosso coração, que outro igual não há. E que a minha oração nesse momento seja essa: Senhor, ocupa o lugar mais alto na nossa vida. Ocupa, o Senhor é dono desse lugar mais alto na nossa vida. Ocupe Ele agora. E existem domingos e domingos. E nós precisamos, nesses dias, entender que nós precisamos aumentar a intensidade dessa adoração. E a nossa adoração, irmãos, não é simplesmente música. A música é um instrumento maravilhoso e poderoso de adoração. Mas a verdadeira adoração é um comportamento. Deus, Ele está querendo, nesse dia, receber de volta alguma coisa que Ele colocou em nós. Algo que Ele colocou em nós na criação. Quando Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem. E o que Ele quer receber de nós nesses dias é aquela imagem que foi estampada em cada um de nós. E Deus colocou muita coisa dentro de nós. Muitas vezes nós buscamos fora o que está dentro. E como de manhã eu ministrei aqui, eu vou tentar pregar igual, mas vai ser impossível pregar igual. Muita coisa vai acontecer diferente, porque eu sempre me coloco à disposição do Espírito Santo. E Ele vai falar, vai fazer conforme Ele quer. Ele é especialista em bagunçar a nossa organização. Às vezes nós organizamos algo, mas Ele vem e bagunça tudo. Aí tem até um louvor que fala assim: quando Ele vem, não tem jeito. Então, queridos, existem algumas coisas que estão mortas dentro de nós. E muito se tem falado em ressurreição de sonhos, que Deus quer ressuscitar os sonhos. Deus quer ressuscitar os sonhos dele colocados em nós. Mas para que se ressuscite,
Nós temos casos na Bíblia de ressurreição, temos ou não temos? De pessoas que ressuscitou. E para ela ressuscitar, ela precisa estar como? Qual o estado dela? Ela precisa estar morta. Então, para que ressuscite o sonho de Deus na nossa vida, em cada um de nós, nós temos que matar algumas coisas que estão dentro de nós. O Senhor Jesus um dia ele disse assim, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo é matar algumas coisas que atrapalham a presença de Deus na nossa vida. E o Senhor Jesus, antes de comissionar as pessoas para trabalharem com Ele, para estarem com Ele, aliás, para fazerem a obra, primeiro Ele disse, eu convoco vocês para estarem comigo. Primeiro é estar, para depois ir. Então, queridos, nesses dias, que a nossa adoração seja um comportamento digno de ser visto pela sociedade. Porque nós falamos que nós queremos pregar o Evangelho a toda criatura. Às vezes tem gente que se dispõe a fazer isso. Mas a pregação do Evangelho não é simplesmente com as nossas palavras. A nossa vida, ela precisa falar mais alto que as nossas palavras. A nossa vida do cotidiano, ela precisa falar mais alto que as nossas palavras. Porque a sociedade, a humanidade aí fora, eles estão de olho em nós. Principalmente sabendo que nós somos cristãos. Eles estão buscando uma falha em nós. Então, hoje em dia, nós temos que ter esse comportamento, irmãos. A nossa adoração precisa ser comportamento. E quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, sabe o que quer dizer com isso? Não é um caminho que você anda nele. Eu sou o modelo. Eu sou o jeito. Esse é o jeito. Olha para mim, eu sou o jeito. Jesus está dizendo assim, eu sou o jeito, eu sou o modelo de comportamento. E para mim conquistar o mundo, eu preciso ter esse comportamento cristão. Em todas as áreas da minha vida, irmãos. Eu não posso ter 1% de falha. Ele requer de nós isso. A imagem dele, ela é perfeita. E o perfeito não tem sombra de variação. O nosso Deus, ele não é evangélico, ele é santo. E um dia ele disse, sede santo como eu sou santo. Você precisa ser igual a Deus. O homem foi feito para ser igual a Deus. Na sua santidade, no seu caráter. Então, primeira coisa, para ser um missionário bem sucedido naquilo que ele vai fazer no campo, primeiro ele precisa estar com Deus. Primeiro ele tem que desfrutar da presença dele e exalar a presença dele. Nós estávamos falando aqui de manhã sobre humildade. O Senhor Jesus, ele disse assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E depois, na parte seguinte, ele disse, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade, irmãos, é o requisito principal daqueles que querem se parecer com Cristo. E a palavra de Deus, em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Filipenses, capítulo 2, 5, 6 e 7. Irmãos, essa pequena passagem é nada menos do que um resumo de toda a Bíblia. Apóstolo Paulo teve uma sensibilidade que em poucas palavras ele resumiu toda a Bíblia. Toda a Bíblia. E diz assim, no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Pois ele, subsistindo à forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória por pessoas. Não foi por coisas, foi por pessoas. E na maioria das vezes nós nos esvaziamos das pessoas por causa da glória. Às vezes nós pisamos nas pessoas, nós trocamos as pessoas por coisas inventadas. Existem tantas coisas inventadas que muitas vezes nós colocamos acima das pessoas. E nesses dias que antecedem a volta de Jesus, Deus, ele quer preparar um povo. Ele quer preparar um povo, ele quer receber um povo que realmente o represente. E a maior pregação na face da terra não virá de um homem famoso. Eu citei aqui até de manhã o nosso pastor, né? É um homem de Deus, sim, claro, é um homem de Deus, muito usado e ousado. Sabe, tem uma revelação de Deus fantástica. Porém, Deus quer usar um povo. Um povo, mesmo na sua limitação, irmãos. Deus não tá atrás de homens de grandes talentos. Eu creio que chegou o tempo que Deus vai usar aqueles que têm só um talentinho. Só que, mesmo que faça as coisas diferentes, mas que venha convergir para o coletivo. Uma pessoa que se coloca como uma pequena peça num grande quebra-cabeça. Quem aqui já montou quebra-cabeça? Você percebeu que cada peça tem um lugarzinho específico? Assim é você. Dentro desse grande quebra-cabeça chamado Reino de Deus. Você só encaixa naquele lugar, você não se encaixa em outro. A porção que Deus para cada um é para cada um. A porção que Deus deu para mim não deu para o pastor Isaac. A porção do pastor Isaac é dele, não é minha. A porção que deu para minha esposa não é a porção que Deus deu para a pastora Daiane. A porção da pastora Daiane não é a que deu para minha esposa. Mas se cada um, de forma diferente, convergir para o coletivo, aí então nós começaremos a estabelecer o reino de Deus na terra. Cada um na sua limitação, no seu lugar, no seu quadradinho. Mas que venha convergir para o coletivo. Deus quer usar um povo, irmão. Deus quer usar um povo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero antes de avançar aqui, eu quero falar um pouquinho do material que eu trouxe do Mevan. Amém? Eu trouxe aqui um material, e aqueles que queiram abençoar o ministério, e ser também abençoado, é claro. Eu tenho aqui o Paternidade para as Nações. Eu tenho um livro aqui do pastor Luiz Hermínio, Riquezas Terrenas e Tesouros Eternos. Eu tenho aqui a Visão Celestial, também do pastor Luiz Hermínio. Eu tenho Chamados para Estar com Ele, do pastor Luiz Hermínio. Eu tenho também Avivamento Responsável. Eu tenho um livro aqui do pastor Jackson de Aquino, que é A Noiva Adúltera, para pastores e líderes. Eu tenho também Reino de Deus Perpétuo e Inabalável. E tenho aqui os 3 volumes do Yad Shará, Liderança, Visão e Reino. Amém? Que são para aqueles que gostam principalmente de ensinar. E tem o último livro lançado pelo pastor Luiz Hermínio, que foi lançado lá na nossa convenção, na nossa convocação, nas primícias. O pastor Isaac estava lá, e que é 40 dias com ele no deserto.
Então, aqui está todo esse material, amém? Esse material estará exposto lá na recepção, amém? Tem uma pessoa ali que vai atender os irmãos, amém? Irmãos, esse material, o pastor Luiz sempre fala, é revertido para as missões, amém? Então, se você puder adquirir um desse material, esteja à vontade, amém? E o reino de Deus agradece, amém? Glória a Deus, amém, queridos? Veja, de manhã, quem veio de manhã aqui? Teve algumas pessoas, a maioria não veio, né? Então eu vou ter que me apresentar, amém? Eu sou o pastor Paulo Adão. Dia 25 de janeiro agora, eu faço 65 anos. Meu pai quis me homenagear, né? 25 de janeiro, dia do quarto centenário, foi quando eu nasci. Sábado, vai ser sábado. Sábado, dia 25, de sexta, né? Dia 25 de janeiro, São Paulo faz 465. Eu faço 65. São Paulo é mais velho que eu, 400 anos. Então, meu pai quis me homenagear, então por isso sou Paulo. E eu sou casado com a Silvia Regina Ortega Bernardino, a minha amada, e nós somos casados há 22 anos e estamos aí servindo o Senhor, amém? E nós temos 5 filhos, 7 netos e um bisneto, amém? 5 filhos, 7 netos e um bisneto. Eu já sou bisavô, amém? Mas note, com 65 anos, bem vividos, pouco tempo de evangélico. Eu tenho 25 anos de evangelho. Na realidade, eu me converti aos 40 anos de idade. Aos 40 anos de idade, irmão, tem gente que fala assim que a vida começa depois dos 40, é verdade, viu? Eu experimentei essa verdade, ela começou mesmo depois dos 40. Porque até os 40 anos a minha vida foi uma mentira. Amém? A minha vida foi uma mentira por quê? Porque eu nasci num lar desestruturado. Meus pais não eram crentes, não eram evangélicos. E eu fui criado numa família totalmente desestruturada e muito cedo eu me enveredei por caminhos tortos. Eu me tornei um alcoólatra muito cedo. E quando com 23 anos eu caí numa situação muito difícil. Meus pais mudaram de São Paulo, foram para Minas, de volta para minha terra natal. E eu me tornei aqui em São Paulo um morador de rua. Eu morei 17 anos na rua. E esse período que eu morei na rua por 17 anos, eu sofri algumas coisas desagradáveis. E uma delas foi uma queimadura. Vocês podem notar no meu rosto que tem à distância vocês notam que tem uma deficiência. Tem uma orelha meio esquisita, um olho meio soltado para fora. Falta cabelo de um lado. Eu sou um deficiente. Por conta de quê? Por conta de uma lata de óleo fervendo em uma frigideira e uma pessoa atirou em mim. Essa lapada de óleo quente no rosto foi no período em que eu morava na rua. Eu fui internado em um hospital, fiquei 8 dias em estado de coma e depois fiquei mais 100 dias no isolamento, até que eu me recuperasse parte da saúde. Depois eu fui me submeter a plásticas e hoje eu já estou bonito, viu? Mas na época eu fiquei muito feio, meu Deus. Na época, irmãos, presta atenção que eu vou falar aqui. Se você encontrasse comigo sexta-feira 13, à meia-noite, você ia falar que era assombração. Porque, meu Deus, eu mesmo tinha vergonha, eu tenho vergonha de olhar no espelho. E um dia eu olhei no espelho e falei assim: meu Deus, qual vai ser o dia que uma mulher vai olhar para mim e vai ver um homem em mim? Porque eu sou um monstro. Vocês imaginam um monstro, irmãos? Eu era um monstro.
Mas Deus, conforme diz o pastor Germínio, esse Deus não é gente, Ele prepara tudo e Ele resolve acreditar em quem ninguém acredita. E aí um dia Ele me aceitou. Não foi eu que aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou, irmão. E Ele me tirou daquela situação, e hoje estou aqui ministrando a palavra para vocês. Amém? Mas por que eu estou aqui, irmãos? Porque uma que Ele me aceitou e outra que eu aproveitei a oportunidade, porque o trabalho de Deus é o seguinte, Ele trabalha de um lado e eu trabalho do outro. Ele não faz nada sozinho, nem eu faço nada sozinho, tem que ter uma parceria, tem que haver um casamento, amém? E aí eu aproveitei a oportunidade. Mas quem que me deu a oportunidade? Deus usou um homem, porque Ele sempre vai usar pessoas para abençoar a pessoa. Ele sempre vai usar um indivíduo para abençoar outro indivíduo. Você pode notar que tudo que você recebe da mão de alguém. Nada vem para a sua mão sem passar pela mão de alguém. Porque isso é um princípio de Deus. Ele vai usar sempre uma pessoa para abençoar a pessoa. E um dia, depois dos longos 17 anos de rua, de morador de rua, eu resolvi então ir para a minha cidade natal. Já queimado, todo horrível. Eu fui morar debaixo de uma ponte na rodovia Fernão Dias. Eu dormia debaixo de uma ponte em meio colchão de espuma. Imagine meia espuma de um colchão. E um dia um pastor passando, eu não sei o que ele foi fazer lá, ele me encontrou naquela situação. E de repente, ele me tirou dali, perguntou se eu queria sair daquela vida. Eu disse, ninguém me ajuda a sair disso. Eu quero, até quero, mas ninguém me ajuda. Ele falou, então se você quer, eu vou te ajudar. E aquele homem me levou para a casa dele, me deu apoio financeiro, apoio moral. Ele foi amigo, foi pai, foi professor, foi pastor, foi irmão mais novo, mais velho, tudo. Foi compreensivo, não apontou o dedo para mim, muito contrário, estendeu a mão, porque hoje em dia, irmãos, as pessoas que estão aí fora, elas não precisam de um dedo apontado, precisam de uma mão estendida. E eu recebi essa mão estendida. Então, conforme eu disse, eu aproveitei a oportunidade. Aproveitei a oportunidade de um homem que Cristo era uma realidade nele. Porque quando Cristo é uma realidade em nós, irmãos, simplesmente os nossos olhos vão olhar para onde Ele quer olhar. Quando Cristo for uma realidade em nós vamos ser as mãos dele que vai tocar onde Ele quer tocar. Quando Cristo for uma realidade em nós, nossos pés vão levar Ele para onde Ele quer ir, aonde Ele quer pisar. Quando Cristo for uma realidade em nós vamos ser os ouvidos dele, que vai ouvir as mazelas daqueles que estão feridos e machucados, porque o que tem de gente ferida e machucada na face da terra não está escrito. Há muitos feridos de várias naturezas, feridos ministeriais, feridos de família, feridos de toda a natureza. E Deus quer usar um povo para curar essas feridas das pessoas. Por isso que nós temos até aqui no livro, o seminário, curados para servir. Curados para servir. E eu creio que aqui tem uma igreja madura, uma igreja curada, e você foi curado para servir. Curados para curar, transformados para transformar, salvos para salvar. E Jesus, Ele não vai conseguir fazer nada sem você, irmão. Por isso que missões, irmãos, ela tem que ser a batida do coração da igreja.
Que uma igreja que não faz missões, ou que não respira missões, ou que o coração não bate missões, ela não é igreja. Ela precisa, então nós precisamos entrar nesse lugar, nesse dia de entendimento, que nós precisamos fazer missões. Porque as últimas palavras do Senhor Jesus, Ele falou com muita autoridade. Ele falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Ele falou assim, Ele deve ter falado sério, né? Eu imagino, a gente tem um poder de imaginação, né? Eu acho que se for contextualizar do lá então para o aqui agora, Ele quis dizer assim: olha aqui, cambada, aqui quem manda sou eu. Portanto, vá. Foi assim que Ele falou? Portanto, ide. E a Bíblia tem alguns gerúndios, né? Vinde, aprendei, ide e ensinai. Vinde, primeiro veio, né? Você já veio. E você até já aprendeu. Agora chegou o momento de você ir ensinar, irmão. Porque nós temos visto em alguns lugares, irmãos, pessoas que estão 30 anos dentro de 4 paredes. Quando era para ser mestre, está lá ainda querendo aprender mais. Porque nesses dias, até escrevi um texto esses dias, que a igreja precisa sair da igreja. Porque essa igreja que precisa sair da igreja, ela ensina para quem já sabe, canta para quem já sabe cantar, e estende a mão para aqueles que estão em pé. Então precisamos ensinar para aqueles que ainda não sabem, adorar para aqueles que ainda não sabem o que é adoração, ensinar eles a adorar. Eu até comentei hoje com o pastor Isaac, eu parabenizei o pai da pastora Daiane. Eu dei os parabéns para ele. Porque o maior legado que o seu pai vai deixar para você, a maior herança, foi isso que você tem, isso que você carrega. Eu já entendi isso, já há alguns anos, falei para o pastor Isaac. Parabenizei ele, porque ele te ensinou a adorar o Senhor acima de todas as coisas, amar o Senhor acima de todas as coisas. E é isso que pais aqui ensinam para os seus filhos. Não precisa deixar uma fortuna de herança, mas deixa esse legado. Ensine o seu filho a amar a Deus acima de todas as coisas. Porque o que Jesus quer nesses dias é isso: as pessoas que o adorem acima de todas as coisas, que o coloquem acima de todas as coisas, e que nada venha separar do amor dele. Nada, apóstolo Paulo teve essa percepção: nada poderá nos separar do amor de Deus, nada poderá nos separar do amor de Deus. E hoje qualquer coisinha separa. Muitas vezes qualquer coisa separa. A Bíblia fala assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas infelizmente hoje as coisas que eram dominadas pelo homem dominam o homem. Porque lá no Éden, a primeira coisa, a primeira ordem que Deus deu ao homem, falou assim: cara, domine sobre a relva, domine sobre os peixes, domine sobre todas as coisas. Vamos resumir aqui: domine sobre todas as coisas. E o interessante de tudo é que antes do pecado, quem buscava, Deus e homem, era Deus que buscava o homem. Antes do pecado, Deus vinha todos os dias, na viração do dia, Ele vinha estar com o homem. Só que depois do pecado inverteu. Agora somos nós que temos que buscar Ele. Mas note só uma coisa: quando dessa configuração inicial aí, o único que cabia dentro do coração do homem era Deus, irmãos. Note o que eu vou explicar aqui. O que cabia dentro do coração do homem era Deus, e as coisas, elas estavam todas do lado de fora, porque eram dominadas. E aquilo que te domina é aquilo que está dentro de você. Aquilo que te domina está dentro de você. E quando o homem pecou, a primeira coisa que aconteceu depois do pecado foi a retirada. Deus se retirou do coração do homem. E aí o que aconteceu? Ficou vazio.
E sempre há intrusos nos lugares vazios, não? E quem que ocupou esse lugar que Deus havia deixado no coração do homem? Foram as coisas. As coisas imediatamente saltaram para dentro do coração do homem. Por isso que hoje, irmãos, nós vivemos mais atrás de coisas e valorizamos mais coisas do que propriamente a presença de Deus. As coisas têm domínio sobre nós hoje. Eu vou citar por quê. Porque veja bem, quando você sai para trabalhar de manhã, você levanta às 5 horas da manhã, faça sol, faça frio, faça sol, faça calor, faça frio, não importa qual seja o tempo, você levanta e vai trabalhar. E para que você vai trabalhar? Vamos usar o nosso cotidiano para você entender a mensagem. Por que você vai trabalhar? Para ganhar dinheiro, né? Claro. E ganhar dinheiro para quê? Para comprar um celular? Uma coisa. Para comprar uma Bíblia? Uma coisa. Para comprar água? Uma coisa. Para comprar um teclado? Uma coisa. Para comprar uma roupa? Uma coisa. Para comprar comida? Uma coisa. Para comprar sapato? Uma coisa. Que você não vive sem coisa. Aquilo que o homem dominava agora te domina. E vou mais adiante. A primeira coisa que ele falou, o homem tem domínio sobre a relva. O que é a relva? A relva é a planta. E hoje uma planta domina o homem. Uma folha de cocaína, uma folha de maconha, uma cana. Domina ou não domina? Então, irmãos, eu quero deixar um parafuso para você pensar, tá? E aí é quando a Bíblia fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, demais coisas, as coisas, ele pede para deixar as coisas do lado de fora e devolver esse lugar vazio para ele. Por isso que nós precisamos nos esvaziar das coisas, desapegar das coisas. Quando Abraão recebeu uma promessa, olha aqui, saia da tua terra, saia da sua parentela, ele quis dizer assim: desapegue da sua terra, desapegue das suas coisas e vá para uma terra que é a eternidade. Então os nossos olhos nesses dias têm que estar fitos na eternidade, não nas coisas terrenas, nessas coisas atuais. E missões se faz de 3 jeitos, irmão. Os pés que vão, os joelhos que oram, aqueles que estão na intercessão, e as mãos que contribuem, as mãos que sustentam. Quem sustenta a missão é a igreja. Quem é a igreja aqui? Aleluia. A igreja é você, a igreja sou eu. Sabe, irmãos? Então, nesses dias, nós temos que estar atentos a isso, irmãos. Que nós fazer missões é a tarefa áurea da igreja. Agora, em outubro de 2016, eu e minha esposa, nós fomos enviados para o Peru, pelo nosso ministério, Mevan, lá de Itajaí. E nós ficamos ali no Peru por 1 ano e 8 meses. Quando chegamos ali não havia absolutamente nada. Eu gostaria até de saber, o pendrive está tudo em ordem aí? Amém? Coloca os slides, por favor, querido, naquela ordem, por favor. E eu vou explicar o que nós fizemos no Peru. Amém? Aqui nós temos um casal de missionários que hoje eles vivem na cidade de Pucallpa. Ao fundo lá é a nossa base, no interior da selva. Pode ir tocando, pode rodando, por favor. Aqui nós temos esse casal, eles estão fazendo uma escola bíblica de férias para as crianças de uma comunidade ribeirinha chamado São Juan do Achalado. É um lugar onde tem em torno aí de 43 famílias e muitas crianças. Então, eles vieram em janeiro do ano de 2018 fazer essa escola bíblica de férias com elas. E aí estão elas fazendo seus desenhos e aprendendo da palavra de Deus, sendo evangelizadas e cuidadas. Aqui sou eu com o casal.
Essa pasta é um culto que nós fizemos em uma praça pública, e era infestada de mendigos, e aí nós estamos orando por eles. Aí a minha filha mais velha, que também ficou um tempo com a gente lá orando, aí a minha esposa orando por uma senhora, aqui o pastor Fabrício lá de Cruzeiro, um amigo, também orando ali com um mendigo, outro pastor amigo, o pastor Fábio, que passou um tempo com a gente lá no Peru. Aí, né, a concentração das pessoas. Essa moça, ela tem 18 anos, ela ficou um ano no Peru, a Heloísa, ela retornou de lá agora no final de novembro do ano 2018, retornou para casa. Essa pasta, irmãos, é de uma igreja só de deficiente físico. Nós temos ali uma igreja só para deficiente. Nós compramos um motocarro para que o pastor da igreja buscasse nas casas os deficientes, leva para a igreja e liga da igreja para casa. Aqui, né, sai do motocarro, coloca na cadeira de roda para poder levar para o templo. São pessoas de vários tipos de deficiência. Pessoas com muletas, como essa senhora, cadeirantes, como elas, muleta também, como esse senhor, paralíticas, né? São tomadas no colo para retirar do motocarro para a cadeira de rodas. Essa senhora é cega, e é preciso tomar no colo, né, para se locomover. E aí estão eles no culto, né, na igreja, e ali agora, no momento do culto. Irmãos, aqui eu quero uma pausinha nessa foto. Um dia, a minha esposa havia viajado aqui para o Brasil, eu fiquei no Peru só, e eu fui convidado para pregar numa igreja, e lá o meio de transporte é o motocarro, não tem ônibus, não tem metrô, é o motocarro, esse triciclo que vocês viram, e eu tomei um motocarro para ir até uma igreja, para pregar, fui convidado, e no caminho, as pessoas percebem que a gente é estrangeiro, e aí no meio do caminho eu escutei o rapaz falar em português: que parte você é do Brasil? Aí eu fiquei assustado, né, porque só ouvindo espanhol, a gente tentando aprender o espanhol, e de repente uma pessoa fala português, e o coração até se alegrou, né? Falei, agora eu vou me comunicar mais fácil com ele, porque não é fácil você chegar num lugar onde você não domina ainda a língua, e você tentar se comunicar, é difícil, e nós enfrentamos esse problema lá. E aí ele me entregou lá na igreja, foi embora e pediu meu telefone. Passados uns 15 dias ele me ligou, dizendo que estava ali perto da casa e que queria conversar comigo. E esse rapaz, ele havia ficado viúvo há 5 anos, e depois da viuvez ele desviou dos caminhos do Senhor. Ele era de uma Assembleia de Deus lá no Brasil, na cidade de Tabatinga, é uma cidade próxima dali, a 500 quilômetros dessa cidade. E esse homem, ele precisava reconciliar com Deus. Ele disse: eu tenho vergonha de ir na igreja reconciliar com Deus. Eu falei: você quer reconciliar com Deus ou com a igreja? Ele falou: não, com Deus. Eu falei: então, a Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio dele. Ele está aqui agora, nós dois. O que você acha? Aí ele acabou, fazendo aquele, aceitou Jesus, se reconciliou ali. E aí então ele pediu para mim: você cuida do meu coração? Eu falei: eu estou aqui para te servir. E eu comecei a cuidar do coração dele, trazer ele para perto. E nós do Peru, irmãos, quando chegamos ali, nós não tínhamos nada, não conhecia nada, e não tinha igreja, não tinha nada.
e simplesmente eu e minha esposa, desde há muito tempo, nós todas as sextas-feiras nós reservamos para momentos de adoração em casa. Esse momento de adoração em casa é uma nuvem assim, bem... Às vezes a gente baixa na internet aquele fundo musical bem pianinho, que toca a gente, né? E nós acostumamos a fazer isso. Então, lá no Peru, nós baixamos lá alguns louvores espontâneos, né, de adoração, e começamos a adorar. E um belo dia eu convidei esse irmão para ir conosco, para participar conosco. E antes de começar essa adoração, Deus me trouxe uma palavra, de que quando eu falo com Deus, quando eu oro, eu falo com Deus, amém? Se eu oro, você fala com Deus. Quando eu vou interceder pelo outro, eu também falo com Deus. Quando eu adoro, eu estou também dirigindo a Deus. Agora, como que é? Só eu que falo e ele não fala, não? Então eu falei, nós vamos só contemplar. E aí entrou então essa contemplação, e nós falamos assim, hoje nós vamos só contemplar. Vamos ficar quieto e vamos deixar Deus falar conosco. Vamos ouvir Deus. Foi quando terminou aquele momento de adoração, eu pude perceber um choro naquele homem. Um choro. E naquele momento, eu achando que ele precisava de um abraço, eu abracei ele. No que eu abracei ele, ele falou uma coisa para mim. Falou assim: os pastores dessa cidade precisariam estar num ambiente como esse. Eles são muito secos e eu estou aqui cheio de Deus. Eles são muito vazios de Deus. Irmãos, aquilo que ele falou, os pastores, fez uma luz acendeu. Irmãos, nesses dias nós precisamos estar atentos às movimentações de Deus. E Deus, ele se movimenta com coisas simples. E ali, quando eu ouvi aquilo, eu entendi que eu tinha que envolver os pastores naquela sala de oração. E eu cheguei para ele e falei: você conhece várias pessoas, vários pastores? Conheço. Então você não vai, a partir de hoje, tentar convidar nenhuma ovelha para vir aqui, só pastor. E aí o resultado foi isso aqui: uma mesa na nossa casa, onde vários pastores, eles aqui estão fazendo até estudo, está vendo aqui, ó, estudo bíblico em casa. Pode mudar, irmão, por favor. Aqui normalmente depois dos estudos, da leitura bíblica, da oração, a gente fazia o social, né, uma comidinha, um refrigerante. Então, todas as sextas-feiras nós nos reuníamos ali, e isso tornou-se uma rede de relacionamento. No Peru hoje nós temos um café no último sábado de cada mês para aproximadamente 150 pessoas. Acredito que tem 120 pastores cadastrados nessa rede de relacionamento. A maior obra hoje, às vezes as pessoas olham para aquelas fotos da construção da base, que eu ainda vou passar aqui a construção da base, e eles ficam admirados: oh, que obra tremenda! A obra tremenda é essa, irmão. Porque nós conseguimos marcar pessoas aqui, nós conseguimos mudar a vida de várias pessoas aqui. Através de quê? Através de uma ferramenta de adoração. Conduzi-los para a presença de Deus, e eles sentirem a presença de Deus. Eu recebo de vários irmãos daí, desses que estão aí de vez em quando, que a maioria deles eu tenho contato, eles perguntam: quando vuelve a Peru? Peru necessita de ti, pastor. Por quê, irmão? Porque nós conseguimos marcar a vida. Porque missões, irmãos, não é você tocar o lugar carente, ou uma comunidade carente, sim corações carentes. Porque quando eu toco o coração, irmãos, eu transformo vida. Amém, querido? Aí está, né, os pastores, todos eles ali, todas as sextas-feiras. E aqui, queridos, é a nossa base. Aqui uma primeira foto, essa primeira foto é a primeira viagem, quando foram para adquirir o terreno. Aí foi uma equipe,
e compraram o terreno, e aqui se construirá a base missioneira, a casa comunitária. E aqui as toras, né, as madeiras eram extraídas da mata e sendo transportada via rio, puxado com os barquinhos, as canoas, até um lugar seco. Aqui está sendo transportadas as madeiras. Aqui já retiradas as madeiras, pode ver que as madeiras salientes, né, era tudo na motosserra, tudo manual, sem técnica, sem muita técnica. Amém? Lá não existe tecnologia. E aí então começamos a colocar as estacas. Aí as madeiras, né, retiradas, extraídas da mata. E aí já está um pouco avançado. Aqui avançamos um pouquinho mais. Quando eu cheguei no Peru, ela estava assim. Aí começamos então a fechar em volta. Aqui já está coberta. Aí fomos avançando. Aqui é por dentro, quando nós fizemos o forro, porque é muito quente. Aqui já é forrado por dentro. Tem energia elétrica. E aqui sou eu, e essa base está pronta. Aqui nós temos nosso poço artesiano, o único lugar que tem poço artesiano naquela comunidade. Outra vez nossa caixa d'água. Aqui a base construída, né, pronta, em funcionamento. E aqui nós fazemos trabalho. Aqui na frente há um campo, uma espécie de um campo, onde as crianças jogam futebol. Então os pastores que vão para lá, claro, o pastor Isaac é um candidato aí agora em abril, amém? Quem libera ele para ir? Opa, bastante, hein, pastor? Pode ir, provado, amém? Então, aqui é onde os pastores vão, aí faz os evangelismos, né? Cada vez que vão para lá, a gente tem alguma coisa nova para as comunidades. E nós não temos só essa comunidade, né? Temos várias outras comunidades que nós estamos, a cada viagem nós entramos em uma, amém? Porque nós estamos levantando aqui no Brasil pessoas parceiras, igrejas parceiras, que queiram avançar no evangelismo da selva amazônica peruana. São 184 comunidades ribeirinhas, e a maioria delas não tem igreja. Então a gente faz essas viagens, promove essas viagens, para que nós possamos avançar. E só é possível avançar com um grupo de pessoas, como eu disse. Deus quer usar pessoas, quer usar o povo, amém? E você faz parte desse povo, amém, queridos? Glória a Deus. E aí está então os nossos slides, amém? E eu quero aproveitar também, eu quero dar um alô. Eu sei que está sendo transmitido, quero dar um alô para os nossos missionários que estão lá no Peru, o Guilherme, a Mercedes e a Gardênia. Eles estão lá no Peru, essa hora deve estar lá nos vendo aqui, amém? São os nossos missionários da base. O Guilherme é o líder da base, foi treinado por nós, e quando nós saímos de lá, né, que nós viemos para o Brasil, porque a minha esposa precisou vir para cá para fazer um tratamento de saúde, e o Guilherme ficou lá e está fluindo muito bem, amém? Eu não estou fazendo falta lá. E aí, um dia o pastor Luiz Germino falou uma frase assim: quem é substituível é promovível. Aí eu fui promovido, irmão. Aí eu coordenava só o Peru, agora eu coordeno a América Latina. Quer dizer, ajuda a coordenar, né? Não sou eu que coordeno sozinho. Tem mais pessoas que somam aí uma equipe das pessoas que coordenam a América Latina. E eu faço parte desse grupo. Amém? Coordenador de missões da América Latina. E todos os missionários que são enviados no campo, nós
que acompanhamos inicialmente, treinamos eles, orientamos eles, e eles são enviados. Ontem, inclusive, nós enviamos uma missionária para o Peru. Foi um culto de despedida na igreja dela, próximo de casa, e estará viajando agora, dia 24, para o Peru, para ficar lá 2 anos. Amém? E eu espero que essa minha fala desperte alguém aqui. Hoje já recebi 2 pessoas que já disseram que, como é que faz para ir para o Peru? Quer dizer, já despertou aí uma curiosidade, isso é bom sinal, né? Amém? Irmãos, mas até aqui eu só falei, né? E vamos ministrar um pouquinho a palavra? Amém? Vocês querem ouvir a palavra? Glória a Deus. Nós estamos num culto de missões, hein? Amém? A palavra de Deus em Lucas, no capítulo 24, 47, é uma fala narrada por Lucas. Lucas foi um médico, mas ele, além de ser médico, ele era um escritor. Ele, como se fosse o jornalista, né? Aquele que registrava todos os feitos de Jesus, né? Muitos feitos de Jesus. E Lucas, ele narrou algo nessa passagem. Antes, em Mateus, capítulo 28, 19, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Ele citou nações aqui, amém? Nesse versículo, que eu não vai precisar pôr na tela. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Jesus, depois que ele disse que recebeu toda a autoridade, e as últimas palavras dele, Lucas disse assim: e que se pregasse em seu nome arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Note, irmãos, nós não podemos ficar restrito apenas a um lugar, a nossa igreja local, o nosso local. E aí ele disse: e comece por Jerusalém. Olha aí na Bíblia, está escrito aí, começando por Jerusalém. Amém? Em Atos, capítulo 1, verso 8, todo culto de missões, toda conferência missionária, esse versículo aparece, né? É o versículo áureo de toda reunião missionária, todo ajuntamento missionário, né? E eu quero dizer uma coisa aqui para você, irmão: para todo ajuntamento, Deus quer fazer um ajustamento, e nesse ajuntamento de hoje, Deus quer ajustar alguma coisa na sua vida. Principalmente, Ele quer ressuscitar algo dentro de você, algo que está morto dentro de você, que é essa chama por paixão, por missões, essa paixão, essa chama por missões, que um dia houve grandes movimentos, nós conhecemos o Evangelho através de quem? De movimentos missionários, mas essa chama apagou, e eu vou mostrar para vocês aqui, que quando a chama apaga, o risco que nós corremos. Note só, então ele disse em Atos capítulo 1, verso 8, o mesmo Lucas, que escreveu o Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma palavra que eu tenho que enfatizar aqui é esta palavra poder. Que poder é esse que Jesus disse: você vai receber poder. E eu recebi, você também recebeu. Você já tem esse poder. Só que esse poder está morto dentro de você. Muitas vezes nós atribuímos o poder, o cai na unção. Irmãos, eu gosto desses movimentos. Eu gosto. E eu nasci nesse movimento. Só que esse poder bíblico aqui, irmãos, é poder de autoridade no mundo espiritual. Porque antes dele falar essas palavras, no versículo 9 diz assim: ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas. Antes dele ser elevado às alturas, ele falou isso. As últimas palavras dele, irmãos, principalmente daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, elas não podem ser discutidas, teorizadas ou analisadas. Elas precisam ser obedecidas. Toda a autoridade foi dada a ele. Agora, aonde ele colocou a igreja? Ele colocou a igreja na porta do inferno, irmão. Por isso que ele disse: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor.
O inferno não pode impedir o avanço do evangelho através da igreja. E é ali, é no inferno que nós temos que atuar. Nós temos que arrombar essa porta que está tentando nos impedir, estourar ela com autoridade e entrar sabe, isso não fala de conquista, mas fala de autoridade. Nós temos autoridade no mundo espiritual para ser luz nas trevas. Ele disse: vocês acaso não sabeis que sois luz do mundo? E luz tem que brilhar nas trevas, luz tem que prevalecer nas trevas. O evangelho precisa fazer diferença lá nas trevas, irmãos. Pregar onde a luz é fácil, aqui há luzes. E a palavra igreja, eclésia, é chamados para fora. É chamados para fora. Antes de terminar aqui, eu quero falar algo aqui que eu falei de manhã. Nós precisamos deixar de ser a igreja de 4 paredes para ser a igreja de 2 pernas. E esse estabelecimento aqui, essa igreja de 4 paredes aqui, é como se fosse um posto de combustível. Aqueles que têm automóvel aqui, sabem que quando acende uma luzinha laranja, acende aquela luzinha laranja ali, que acusa que entrou na reserva, e se você não correr para encontrar um posto de combustível e você reabastecer, o que vai acontecer? Vai acabar o seu combustível, você vai ficar na rua com problemas. E esse lugar aqui é o lugar de você abastecer. Talvez você chegou aqui às 6 horas da tarde hoje vazio, sem direção, sem vontade, sem motivação, está com vontade até de desviar. Tem gente, pode ser que tenha alguém aqui, sei lá, alguém pode estar nessas condições aqui, está com vontade até de desviar. Por quê? O combustível está acabando, está no cheiro, está andando no cheiro, né, como dizem. E aí você vem num lugar como esse, aí recebe uma palavra de Deus, aí Deus clareia, recebe a palavra com a ajuda do Espírito Santo, você se sente motivado, sabe, você é incendiado para você fazer o quê? E o combustível que o carro recebe ali, o seu tanque, ele não consegue consumir aquele combustível naquele quadradinho do posto de combustível. Ele tem que sair para a rua. Lá é o lugar onde ele vai gastar o seu combustível, queimar o seu combustível, lá na rua. E assim é a igreja. Você precisa vir num culto como esse, às vezes levar até um chacoalhão, mas para que você saia daqui cheio da glória de Deus, cheio desse poder ressuscitado de Deus que está dentro de você, e você começa a queimar na rua, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e até domingo às 6 horas que vem. Do domingo que vem, para que você novamente venha com a reservinha, mas aí você enche de novo. Nesses dias, irmãos, precisamos ser a igreja de 2 pernas, funcionar lá fora. Eu vi uma plaquinha ali, eu amei aquela plaquinha. O seu campo missionário é lá fora. O seu campo missionário é lá fora. É lá que Deus quer que você faça a diferença, com o seu testemunho. E aí ele disse: serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele disse: comece por Jerusalém, e aqui ele começou também falando de Jerusalém, mas depois ele ampliou, ele falou toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus aqui, Jesus aqui, ele deu o roteiro completo da grande comissão. O que é que a igreja tem que fazer? Isso aqui não é palavra de pastor que quer que o ministério cresça, ou que a nossa missão, que é o Mevan, cresça. Não, é palavra de Deus, irmãos. E se nós formos encarregados de pregar a palavra de Deus, nós temos que pregar ela como ela realmente é. Não podemos enfeitar ou tentar inventar coisa. Agora, ele disse: tenha testemunho em Jerusalém. Eu vou agora discorrer rapidinho aqui
O que significa essa Jerusalém? Muitas vezes nós imaginamos que Jerusalém é um lugar geográfico. Mas essa Jerusalém aqui é um lugar espiritual, porque a Bíblia é um livro espiritual. E ela é discernida espiritualmente. E a nossa Jerusalém, a nossa casa, é o primeiro lugar onde eu se devo fazer missão. Um dia eu preguei numa igreja, e eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia que eu tinha que fazer missões em casa. Eu tenho sim que fazer missões em casa. Porque quantas famílias aqui, eu creio que aqui tem família, que tem pessoas lá na sua família, que precisam de Jesus. E é esses que você tem que começar agora. Começa a lembrar agora, um primo, um irmão, um pai, um tio, alguém lá na sua família. Começa a lembrar agora. Você sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós falamos de missões, as pessoas olham para o final, lá para os confins da terra. E aí se volta, por exemplo, lá para a Coreia, para a Índia, a Ásia, que é o outro lado do planeta. Oramos, intercedemos e mandamos até a oferta. Cruzamos oceanos, mas não conseguimos cruzar o outro lado da mesa, onde tem alguém precisando do amor de Deus ali do outro lado da mesa. Uma vozinha, um vozinho, um jovem drogado. E é lá na nossa casa, irmãos, que nós precisamos ser autênticos. Lá na nossa casa não tem como inventar um personagem. Porque quando você vai assistir uma novela, lá tem um personagem, aquilo lá é verdadeiro? Quando você assiste um filme, lá tem um personagem, aquele personagem é verdadeiro? É verdadeiro? É mentiroso, é mentira. Por quê? Porque é um personagem inventado. E nós não precisamos inventar um personagem para pregar o Evangelho. Nós temos que pregar com a nossa vida, como nós somos. Como nós somos. Nós não podemos inventar um personagem. E eu sei que tem muitas pessoas que quando vai pregar, até quando empunha o microfone, engrossa a voz, muda o tom de voz. Não, irmão, a voz minha é essa aqui. Não é essa aqui. Não adianta, sabe, fala grosso. Fazer um enfeite com a voz. Mostra aquilo que você é. Seja autêntico. E agora, depois, discorrendo aqui, está toda a Judéia. E tem uma palavrinha aqui que chama a atenção. Não podia só falar Judéia. Ele fala tudo. Oh, o dia que eu li esse versículo, eu falei que toda essa, né? E aí Deus na hora clareou. É toda a nossa vizinhança, irmão. E hoje eu vou falar uma coisa para você. A parede dos vizinhos parece que tem ouvido. Tudo que você faz do outro lado, o vizinho fica sabendo. Eu não falei aqui de manhã, mas agora eu vou falar isso. Note. De repente um crente cristão se converte. E aí baixou o espírito do evangelismo dele. E aí ele pensa no vizinho. Ele não sabe nem o nome do vizinho. Mora ali há anos. Esse vizinho passa por ele, ele vira a cara. E aí de repente ele abaixou agora o espírito do evangelismo. Aí ele coloca uma Bíblia debaixo do braço, põe um paletó e uma gravata. A 1h da tarde, aquele sol escaldante, o cara com uma gravata. E aí ele chega ali na casa do vizinho, aperta a campainha. A 1h da tarde, horário de almoço, horário inadequado para se visitar alguém. É inadequado para visitar alguém, das 11 até as 2, irmãos, pelo amor de Deus. É hora de estar ou fazendo comida, ou comendo, ou lavando louça. Aí a pessoa chega ali, aperta a campainha, o vizinho assusta. Meu Deus, quem é essa hora? Um fila-boia? Será que vai vir aqui para comer o meu feijão?
O vizinho já fica cabreiro. Aí vai lá e encontra aquela figura, ele assusta. Ele sabe quem é o cara. Aquele cara engravatado com a Bíblia debaixo do braço. E aí ele fala: olá, meu vizinho, eu vim aqui para falar do amor de Deus. Inventou um personagem. Falou grosso. Deixou de ser autêntico. O vizinho logo de cara, irmãos, ele só vai falar para ele: você falar de amor de Deus, você aí na sua casa é um cavalo, espanca os filhos, grita com a esposa, você pensa que eu não sei? E agora você vem falar para mim do amor de Deus? Então, querido, ser testemunha para os nossos vizinhos, irmãos, requer também cuidados. A nossa vida tem que falar mais do que as palavras. E eles estão assim, ó, só na pesquisa, observando se você tem uma falha. Porque principalmente se ele não é cristão, ele quer uma falha, porque ele quer simplesmente te botar para baixo. Então precisamos tomar cuidado nesses dias, irmão. Precisamos testemunhar realmente, sabe, de Cristo, ser testemunhas de Cristo. E aí, queridos, vem Samaria. A Samaria é um lugar indesejável, é um lugar onde as pessoas eram odiadas na época. E a nossa Samaria espiritual hoje, irmãos, esta igreja é tão próxima de um lugar que eu vivi por 17 anos, eu passei muitas vezes aqui. Jamais imaginei que um dia fosse estar aqui ministrando para vocês. Porque eu fui um morador de rua. E aqui está infestado de morador de rua. De drogaditos. De prostitutas. Do lado aqui. Vocês sabem disso. Vocês conhecem aqui tanto quanto eu. Essa é a nossa Samaria espiritual. Os mendigos de rua, os drogados, os traficantes, as prostitutas, os homossexuais, que também Jesus morreu por elas. Nós temos que analisar que Jesus também morreu por elas. E o que elas estão precisando não é de um dedo apontado, mas sim de uma mão estendida. Vem cá, eu quero te ajudar. Se você não pode levar para casa, mas pelo menos ajude. Que claro que nós não podemos levar para casa, mas ajude. E agora aqui eu quero entrar nesse lugar. Quando Cristo for a realidade em nós, irmãos, nós vamos ser os nossos olhos, os olhos dele, que vai olhar onde ele quer olhar. E quando eu olhar para uma prostituta com o olho humano, eu vou simplesmente olhar e ver uma prostituta. Mas quando eu olhar com o olhar de Cristo, que está em mim, está em você, eu vou ver nela uma futura pastora, uma futura empresária, uma futura mãe de família, uma futura profetisa, uma futura coisa boa. Quando eu olho para um mendigo de rua, um morador de rua, como está infestado aqui, com o olho humano, eu só vou pensar assim: esse é mais um que não deu certo. Ele é sem vergonha, ele é irresponsável. Como eu recebi muito essas palavras. Você não tem mais jeito, por que você não morre quando eu chego? Quando eu olho com o olho humano, eu vejo isso. Eu vejo um cara que não tem mais jeito. Eu vejo uma pessoa que não tem mais jeito. Mas quando eu olhar com o olho de Cristo, que está em mim, está em você, com o olhar de Deus que está em mim, que está em você, nós vamos enxergar nele um futuro apóstolo, um futuro pastor, um futuro empresário, um futuro pai de família. E um dia eu recebi esse olhar, o olhar de Cristo que estava naquele pastor, que me tirou da rua, que me orientou, que me direcionou, e por isso eu estou aqui hoje. Eu aproveitei a oportunidade de um homem que olhou para mim com o olhar de Cristo. Hoje eu sou casado, porque graças a Deus eu também encontrei uma pessoa, uma mulher que olhou para mim com o olhar de Cristo. Ela não olhou para mim com o olhar humano. Se ela tivesse olhado para mim com o olhar humano, ela falou assim: seu monstro, sai de mim. Tranqueira.
Mas ela olhou para mim com o olhar de Cristo, e a minha esposa é uma mulher bonita, uma mulher linda, uma mulher mais nova que eu. Eu falo, não mereço. Mas Deus quis dar, né? E ela olhou para mim com o olhar de Cristo, e hoje, graças a Deus, irmãos, nós somos felizes. Eu falo aqui com muita propriedade e autoridade, eu sou muito bem realizado no meu casamento. Já alguém já perguntou para ela, você não tem problema no casamento? Não, ela dizia categoricamente, não. Categoricamente ela disse, não tenho problema no meu casamento. Porque uma das coisas que nós aprendemos, irmãos, é um respeitar a limitação do outro, e o lugar do outro, a individualidade do outro. Ah, vocês não brigam? Brigamos. Só que nós aprendemos a brigar. E lá em casa tem uma coisa, nós podemos quebrar o pau o dia inteiro, mas nós não vamos dormir antes do concerto. Nós não deitamos na nossa cama sem que a gente se conserte. Porque quando você leva o ódio para a cama, meu irmão do céu, não leve. Você que é casado aqui, por favor, não leve. E até os confins da terra, irmãos, até os confins da terra, um dia eu comecei a questionar, aliás, me questionaram, né? Várias pessoas me questionaram. Quando eu fui para o Peru, falaram assim, pastor, mas você foi para o Peru lidar lá com o povo pobre, e aqui em São Paulo não tem favela, não tem gente pobre, não tem mendigo de rua. Eu falei, tem. Mas só que eu falei, Deus, agora como é que eu posso ter respaldo bíblico para responder? E aí saltou dos meus olhos uma palavra, em João 10,16. Em João 10,16, me deu a convicção de que eu estava certo em ir para os confins da terra. Diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, e a mim convém conduzi-las. Só até aí. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E aí eu entendi que eu estava certo em ir para lá. Mas, queridos, o destino da humanidade não está nas mãos dos nossos governantes. O destino da humanidade está na minha mão e na sua mão. De apresentar esse Cristo vivo, que pode todas as coisas, que pode regenerar, que pode salvar, que pode transformar, que pode curar. Eu e você, nós podemos mudar a história. Só eu e você, nós podemos mudar a história. E eu queria que você, nessa hora, você fizesse um passeio comigo. Que Deus quer te pegar no colo agora e viajar com Ele. E Ele vai mostrar para você, através dessa canção, Ele vai mostrar para você aquilo que Ele chamou você para fazer aqui na terra. Ele quer te pegar no colo agora, como Ele pega uma criança. Eu queria que você ficasse em pé comigo. E eu e você, nós podemos mudar a história. Nós dois, de mãos dadas, nós podemos transformar o mundo. O olhar de Cristo que está em mim, está em você. Pode mudar muita coisa.